Então, pessoal, tudo bem? Professor Davi falando. Vamos aí dar continuidade ao estudo dos modelos atômicos, tá? Nossa terceira aula aí, nosso terceiro vídeo sobre modelos atômicos, tá? É um assunto assim que é bem extenso, mas a gente vai aos pouquinhos evoluindo. Lembrando que eu estou seguindo a apostila autorregulada do segundo bimestre, tá ok? Quem não recebeu a apostila, na nossa primeira aula de agosto, você tem o arquivo da apostila, você pode pegar, tá? Para acompanhar as nossas atividades. Eu continuo ainda explorando um pouquinho aqui da primeira aula. Hoje a gente vai trabalhar com esse pedacinho aqui da apostila, ó, da aula 1, com o modelo atômico de Rutherford, tá? Percebe aí que a apostila ela dá uma super resumida e a gente vai, de alguma maneira, explorando bastante esses temas. Tá, mas não tem problema nenhum, é só uma abordagem diferente que aí na medida do possível nos vídeos a gente vai sanando as dúvidas e acrescentando também ideias importantes aí para vocês depois no segundo e terceiro ano, tá? Que são essenciais aí na química. Na nossa última aula a gente viu aí o modelo do Thomson, né? Pudim de passas. Como é que funcionava o modelo? A gente viu que teve experimentos que tiveram importância muito grande, foram os experimentos ligados à parte elétrica, né? Principalmente de descarga elétrica em tubos com gás, né? E aí a gente debateu várias questões. Basicamente a gente tem aqui, né, uma representação, tá? Lembrando que o átomo não tem essas cores todas, tá? Isso aí é uma representação, tá? Ele não é abóbora, ele não é verdinho, não tem o sinal do mais, o sinal do menos, tá? Isso é uma representação, tá? É uma explicação para os fenômenos que o Thomson observou e a gente debateu na nossa última aula, né? É uma pasta positiva, né? Essa parte abóbora aqui, ó, seria uma pasta positiva recheada por elétrons, que seriam aqui essas partículas de cargas negativas, tá? E a comparação com o pudim de passa, né? As passas aí seriam os elétrons que estão presos nessa pasta, que seria aí o pudim, né, positiva, mas que também, apesar de né, presos, eles não estão fixos, né? Eles podem ser arrancados, como a gente viu aí nos experimentos. A gente vai falar hoje sobre o modelo de Rutherford. Quando a gente fala, se lá no Thomson a gente viu bastante a questão da parte elétrica, no modelo de Rutherford a gente tem a questão da radioatividade, tendo aí um papel aí, assim, importantíssimo, tá, nesse modelo atômico. A gente tem aí o Becquerel, que é considerado aí o pai da radioatividade. Ele, vamos botar assim, descobriu a radioatividade, principalmente no elemento químico urânio, né? Ele reparou que certos elementos químicos, né, certos, né, pedaços sólidos, né, eles acabavam perturbando ali um filme fotográfico, né? Então, se você tem ali, é como um raio-x, né? Você vai no raio-x, você recebe uma radiação e ali onde tem o osso fica de uma cor diferente, né? Dá aquele contraste. Então, ele reparou que certos elementos químicos eram capazes de provocar essas mudanças em filmes fotográficos. E aí, posteriormente, os alunos dele deram continuidade a esses estudos, né? O casal Curie, que era o Pierre e a Marie Curie, que eram pesquisadores que trabalhavam com Becquerel. Posteriormente, descobriram o polônio e o rádio, né? Descobriram a atividade radioativa desses elementos químicos. Aí a gente tem o início do estudo da radioatividade. Até naquela seriado que eu passei para você do Marcelo Gleiser, né? Quem assistiu Mundos Invisíveis, ele fala do Becquerel e do casal Curie, tá? Inclusive a Marie Curie ganhou prêmio Nobel e tudo mais. Eles são assim importantíssimos para a química, principalmente a química moderna. E também temos o Ernest Rutherford, que aí a gente sempre vai falar só o Rutherford, tá certo?
que ele tem como uma descoberta importante, uma pesquisa importante, o comportamento das radiações em um campo elétrico. Tá? Vamos ver aqui esse comportamento, como funciona. A gente tem aí um experimento. Vamos ver cada pedacinho aqui desse experimento. Aqui eu tenho a minha fonte de radiação. Tá? Então tem aqui uma substância radioativa. Está num bloco de chumbo, porque esse bloco de chumbo ele isola essa substância radioativa, não permite que essa radiação ela, né, se dissipe para todo lugar. Onde eu tenho aqui um orifício, eu direciono essa minha radiação. Essa radiação vai e passa num campo elétrico. O campo elétrico vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. Basicamente existem 3 partículas radioativas, tá? Se você olhar aqui à sua direita, ó, raios beta, raios gama e os raios alfa, tá? Os raios beta, eles se desviam na direção da parte positiva do meu campo eletromagnético. Se eles se desviam em direção da parte positiva é porque eles são negativos, né? Os opostos se atraem. Se eu tenho um pedaço aqui positivo e esse raio beta se desvia na direção dessa parte positiva, é porque ele tem uma natureza elétrica negativa. Os raios alfa, eles têm comportamento oposto, ó. Eles se desviam para a parte positiva, ou a parte negativa, ou seja, raio alfa ele é positivo. E os raios gama, ó, eles seguem direto sem sofrer nenhum tipo de perturbação. Ou seja, eles têm um comportamento elétrico neutro, né? Característica elétrica neutra, eles não são positivos nem negativos. Além disso, você pode reparar aí na figura que o desvio sofrido pelos raios beta, ó, esses aqui, é maior do que os sofridos pelo alfa. Repara, vou mudar aqui a caneta. Repara que o beta, ó, ele sofre um desvio maior quando comparado do alfa. Porque a partícula beta ela é uma partícula mais leve, vamos colocar assim. Ela tem uma quantidade menor de massa. E por ela ser assim mais leve, o desvio que ela sofre é maior. Enquanto as alfas são mais assim pesadas, tá? Pesadas aí entre aspas, tá? Então a gente tem aí 3 radiações. A gente pode concluir coisas relacionadas à carga elétrica e à massa dessas radiações. E o Rutherford trabalhou bastante com essas radiações, tá? Lógico, baseado aí nos estudos do casal Curie, a Marie e o Pierre, e do Becquerel também, tá? Esse pessoal, eles trabalharam ali no mesmo contexto, tudo bem? E o Rutherford tem uma experiência que acaba produzindo um modelo atômico. Então, mais uma vez aqui, ó, eu tenho uma fonte de radiação, tá? Aqui dentro tem um elemento radioativo, ele fica protegido porque essas radiações são nocivas à saúde, inclusive o Becquerel, por exemplo, foi vítima dessas radiações, né? O casal Curie também, né? Eles morreram em virtude da exposição da radiação, não se sabia à época, né, as consequências disso, então eles acabaram morrendo por causa do trabalho deles da química, tá? Então, eu tenho aqui uma fonte, só que agora eu tenho uma fonte de partículas alfa, tá? Partículas positivas. Ele pegou essas partículas alfas, ó, tá vendo? Elas vêm por aqui. E ele bombardeou uma lâmina de ouro com essas partículas alfas, ó. Então, ó, deixa eu mudar a carinha que eu acho que foi melhor. Acabou que é amarelo também. Então, essas partículas alfas vinham... Opa! Essas partículas alfas vinham da fonte e colidiam com essa lâmina de ouro. Ele observou 3 comportamentos distintos para essas partículas alfas. Ele percebeu que a maioria dessas partículas alfas atravessava a lâmina sem sofrer nenhum tipo de perturbação. Ó. Aqui, ó, partículas não desviadas. A maioria atravessava a lâmina direto, como se essa lâmina de ouro não oferecesse nenhum tipo de resistência a essas partículas, tá? Um percentual pequeno dessas partículas sofreu algum tipo de desvio, ó, ele chama aqui, ó, partículas desviadas, ó. E ao invés de elas seguirem retas, elas meio que iam para a direita ou para a esquerda. E um número muito pequeno, ele coloca aqui, ó, como ricocheteadas. Qual é a ideia desse ricochetear?
ela batia na lâmina, pum. É como se ela encontrasse uma barreira física, tá ok? Então, ó, 3 comportamentos. O primeiro, as partículas que passam direto. O segundo, as que sofrem um pequeno desvio ao atravessar a lâmina. E as terceiras seriam as partículas que não conseguem atravessar essa lâmina. Lembrando que a maioria não era desviada, o percentual pequeno era desviado, o percentual ainda menor não conseguia atravessar essa lâmina. A partir disso, ele propôs um modelo atômico. Por quê? Porque o modelo de Thomson não conseguia explicar este comportamento que ele observou, tá? Então, o que a gente observa? Os modelos atômicos, eles são importantíssimos a partir do momento que eles respondem a certos comportamentos observados. Mas à medida que as coisas vão botar assim, o conhecimento vai se aprofundando, se percebe que aquele modelo não é capaz de explicar outros fenômenos. Então, se cria um outro modelo, tá? Para se adequar àquelas observações que a gente está vendo. O que o Rutherford observou? O que ele imaginou? Tá? O que ele, assim, vamos botar, especulou? Aqui, ó, eu tenho as partículas alfas, tá? Que são essas tiras vermelhas, tá? Ele imaginou o seguinte, que as partículas que atravessavam direto a lâmina de ouro, isso aqui está representando a lâmina de ouro, tá? É como se a gente tivesse um microscópio ultra potente e conseguisse chegar bem pertinho ali da lâmina de ouro, a ponto de enxergar os átomos, tá, dessa lâmina de ouro. O que ele imaginou? Deixa eu mudar de novo de caneta. Tem uma esferográfica, vamos ver. O que ele imaginou? As partículas... Está muito fraco. Deixa eu pegar outra. As partículas alfas que atravessavam a lâmina direto é porque elas não encontravam, tá vendo, nenhum tipo de resistência. Então, ó, passou direto, essa outra aqui também passou direto. Ó. Não havia uma barreira física que impedisse essas partículas de atravessar a lâmina de ouro. Como a maior parte das partículas alfa atravessaram a lâmina, sem serem perturbadas, ele imaginou que essas partes vazias que existiam dentro do átomo, elas deveriam ser muito grandes, tá? Os vazios eram muitos, porque a maior parte das partículas conseguiu atravessar a lâmina de ouro. Aquelas que sofriam algum tipo de desvio, o que ele propôs? Que elas vinham, encontravam alguma parte assim densa e aí sofria o desvio. Percebeu? Ela veio, ó. Vou trocar aqui a caneta de novo, ó. Acompanha aqui, ó. A partícula alfa veio, ela vai em linha reta, tá? Bateu aqui numa parte sólida, sofreu um desvio. Quer dizer, eles conseguiram explicar os desvios observados. E aquelas que não conseguiam atravessar a lâmina, é porque elas colidiam de frente, ó, aqui, ó. Colidiam de frente com essas partes sólidas. E aí eram impedidas de atravessar a lâmina de ouro. Então repara que ele imaginou o seguinte, eu teria regiões vazias e alguma região densa nesses sólidos, tá? Essa região densa deveria ter carga positiva. Por quê? Quando essa carga alfa, essa partícula alfa, que ele já sabia que era positiva, passava próximo a essa região densa, vou desenhar aqui uma partícula alfa, ela vem, ela vem, ela vem. Ela passou próximo dessa região densa. Por ser carga igual, positiva, ela sofre um pequeno desvio. Tá? A que consegue passar na parte vazia não sofre nenhum desvio. E a que colide em cheio com essa parte densa, aí sim, ó, retorna, não consegue atravessar a lâmina de ouro. E a partir disso ele propôs um modelo atômico. O modelo atômico do Rutherford talvez seja a ideia aí que as pessoas sempre têm de átomo, né? Como é que funciona esse modelo atômico de Rutherford? Eu teria um núcleo, então a ideia de núcleo aparece em Rutherford. Esse núcleo, ó, que está aqui, ó, ele seria
positivo e denso. Só que ele seria pequeno. Pequeno em comparado com a região ao redor do átomo, que seria ao redor do núcleo, desculpa, que seria assim um imenso vazio, onde eu teria os elétrons, tá? Que eles já sabiam que o átomo era neutro, né? Lembra? Mas eles sabiam da existência de cargas positivas e negativas. Então as cargas positivas e negativas elas têm que conviver para uma anular a outra, para o nosso átomo ser neutro. Então eu teria o núcleo, a ideia de núcleo surge com o Rutherford. Esse núcleo é pequeno e denso, positivo, e ao redor desse núcleo eu teria os elétrons, tá? E os elétrons eles fariam órbitas assim, ó, ao redor do núcleo, tá vendo? E essa região onde os elétrons ficam a gente chama de eletrosfera, tá? Que seria uma região de baixa densidade. O que eu quero dizer com baixa densidade? Ela teria assim grandes vazios, enquanto o átomo não, seria uma região de grande densidade, tá? Maciço, o núcleo. Aí tem o texto, ó. O átomo possui uma região central chamada de núcleo, onde fica praticamente toda a massa do átomo, que apresenta carga positiva, e uma região denominada eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo, tá? É uma coisa importante também do modelo atômico de Rutherford, até que ele fala aí na apostila, esse modelo costuma muito ser comparado ao sistema solar, né? Sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol fica no centro da nossa galáxia, e os elétrons seriam os planetas, né? Os planetas não ficam descrevendo órbitas ao redor do Sol? Então, esse seria o comportamento dos elétrons, tá? Então, as partículas alfas, elas passariam por esses vazios aqui, ó, e não sofreriam nenhum tipo de perturbação. As que passassem perto do núcleo, que esbarrassem ou pela questão elétrica, sofreriam algum tipo de desvio, e aquelas que colidissem em cheio, tanto pela questão elétrica quanto pela questão física, né, de duas partículas que se colidem, elas não conseguiriam atravessar essa lâmina. Tá ok, pessoal? Esse é o modelo de Rutherford. Respondam aí a questão que eu vou pôr na plataforma, tá ok? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.